A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no livro de Salmos. Estamos estudando o Salmo 119 e hoje nós vamos falar sobre algumas seções que tem nesse salmo. Eu já expliquei no áudio de ontem que esse salmo foi dividido em 22 seções. Cada letra do alfabeto hebraico é exatamente uma seção. Então nós começamos aqui com a primeira seção, que é Aleph. E como eu disse, tem 8 versículos nesta seção. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na mesma versão que eu li há 2 dias atrás, na NAA. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. E eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Então nós temos aqui a primeira seção. E se nós pudéssemos dar um tema, nós poderíamos dar a verdadeira felicidade está em andar na palavra de Deus. Porque no versículo 1 ele fala: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então esse salmo, o mais longo da Bíblia, começa revelando o segredo da verdadeira felicidade. O salmista não fala de uma alegria passageira, mas de uma bem-aventurança permanente, que nasce de uma vida moldada pela palavra de Deus. Ele declara que os bem-aventurados são os que andam nos caminhos do Senhor, ou seja, os que fazem da obediência à palavra o alicerce da sua jornada. O termo bem-aventurado significa literalmente feliz, pleno, completo. É a mesma ideia, irmãos, da palavra usada lá nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, em Mateus 5. Então, o mundo, hoje, ele busca a felicidade em prazeres momentâneos, conquistas materiais e reconhecimento humano. Mas o salmista ensina que a verdadeira alegria não está nas posses, mas na presença. A felicidade do justo é interior, nasce da comunhão com o Senhor e da paz de uma consciência limpa. Então, quem anda na palavra vive uma vida de integridade. E essa integridade é fruto da obediência. E não é uma caminhada fácil. É uma jornada diária de renúncia, de fé e disciplina espiritual. Mas toda obediência gera bênção. O caminho da palavra pode parecer estreito, mas é o único que conduz à plenitude. Então a felicidade do cristão não depende das circunstâncias, mas da direção que ele escolhe seguir. Então o salmista diz: os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Versículo 2. Observe que ele não fala de um relacionamento superficial com Deus, mas de uma busca intensa, sincera, constante. Guardar a palavra não é apenas decorar versículos, é viver o que se lê, aplicar o que se aprende, amar o que se entende. Então há pessoas que ouvem, mas não obedecem, leem, mas não aplicam. Aqueles, porém, que guardam a palavra dentro do coração, encontram nela uma bússola para cada decisão e uma âncora para cada tempestade. Eles aprendem que obedecer é o caminho mais curto entre o desespero e a paz. Então a palavra de Deus, ela é o único lugar onde a alma cansada encontra descanso verdadeiro.
E era isso que o salmista queria colocar na mente do povo. Essa primeira sessão com esses 8 versículos, a ideia é essa. O versículo 3 diz: não pratico iniquidade e andam nos caminhos dele. Isso, queridos, não significa perfeição humana, mas vida direcionada pela santidade divina. Quem anda na palavra evita caminhos tortuosos, pois o Espírito Santo é quem guia seus passos. Andar com Deus é viver de forma reta, mesmo em meio a um mundo corrompido. Basta olhar o mundo e ver como nós estamos vivendo. Um mundo longe da presença de Deus. Então, quando você anda na palavra, o mundo te observa, mas tem um detalhe: Deus te aprova. A fidelidade à Escritura gera testemunho, e o testemunho atrai a presença do Espírito. Então, essa é a marca dos que pertencem a Deus. Não apenas falam da santidade, que vivem em santidade. O mundo chama de loucura o que o céu chama de fidelidade. No versículo 4, o salmista reconhece que Deus ordenou guardar diligentemente seus mandamentos. E essa palavra diligentemente fala de constância, de zelo e propósito. O versículo 4, tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Então, essa constância, esse zelo e esse propósito não é obedecer quando dá vontade, mas é permanecer fiel mesmo quando não se sente nada. O salmista entende que a obediência é fruto de amor, não de obrigação. Ele fala: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então nós observamos aqui que é uma oração de dependência. Ele sabe que por si só o ser humano não consegue ser fiel. É o Espírito Santo quem sustenta o coração obediente. A vida cristã é isso. Um constante pedir e permitir: Senhor, guia-me segundo a tua palavra. E aí ele continua: não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Então a confusão espiritual vem quando há distância entre nós e a palavra. Quando tem distanciamento entre nós e a Bíblia, aí tem confusão espiritual. Mas quando nós olhamos para os mandamentos do Senhor, a nossa alma se ordena, o espírito se alinha e o coração encontra paz. Então a palavra tira o homem da confusão e o coloca na clareza da vontade de Deus. E o salmista vem dizendo: aprenderei os teus justos juízos, porque o versículo 7 ele fala: eu te darei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então ele entende que o estudo da palavra deve gerar adoração, não apenas conhecimento. Aquele que ama a Bíblia naturalmente passa a adorar o Deus da Bíblia. A obediência se torna louvor, a fidelidade se transforma em adoração prática. A obediência é a canção mais bela que podemos cantar ao Senhor. Então essa primeira sessão do Salmo 119, ela é um convite: volte a andar na palavra. Volte a andar na palavra. A felicidade que o mundo promete é frágil e passageira, mas a alegria que vem da Escritura é eterna. Cada vez que abrimos a Bíblia com o coração aberto, o céu se abre também. E cada passo dado em obediência é um passo mais próximo da vontade de Deus. Então, esses 8 primeiros versículos é a primeira sessão, e aí tem todos esses ensinamentos. A Bíblia continua na segunda letra do alfabeto hebraico, Hebet. E aí fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca,
mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Então, meus amados, esta segunda sessão, poderemos dizer como que o jovem vai purificar o seu caminho. Então, a pureza nasce de um coração cheio da palavra, porque o versículo 9 responde: como purificará jovem o seu caminho? A resposta é: observando conforme a tua palavra. Então o salmista inicia esta segunda parte com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Como pode o jovem, podemos até mudar aqui, como pode o ser humano manter o seu caminho puro, né? Jovem, mas vamos colocar aqui, não deturpando a palavra de Deus, mas vamos colocar o ser humano. Como o ser humano pode guardar puro o seu caminho? Então, essa não é apenas a inquietação de um jovem hebreu, mas de todo aquele que deseja viver uma vida reta diante de Deus em um mundo contaminado. A resposta é simples, mas é muito poderosa. Observando conforme a tua palavra. Então, queridos, a pureza é impossível sem a presença da palavra. O coração humano, por natureza, é inclinado ao pecado. Nós já aprendemos isso, nós já sabemos disso. Mas a palavra é o espelho que revela, a água que purifica e o fogo que refina. Então o salmista está dizendo: o segredo da santidade não é força de vontade, é dependência da palavra. A Bíblia diz que a palavra é como água que lava. Em Efésios 5:26, Paulo afirma que Cristo santifica a igreja pela lavagem da água pela palavra. Assim como a água limpa a sujeira do corpo, a palavra limpa as manchas da alma. Cada vez que eu leio as Escrituras e você lê as Escrituras com sinceridade, algo é lavado dentro de nós. Uma atitude é corrigida, um pensamento é transformado, uma ferida é curada. Então, o ser humano, o jovem que se alimenta da palavra diariamente, desenvolve uma mente renovada e um coração sensível à voz do Espírito. Ele aprende a discernir o certo do errado, não pelo que sente, mas pelo que a Escritura declara. Essa é a diferença entre viver por impulso e viver por princípio. A palavra não apenas mostra o caminho, ela molda o caráter de quem caminha. E continua aqui: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O versículo 11 fala: guardo a tua palavra no meu coração. Aqui o salmista revela o segredo da vitória espiritual: guardar a palavra no coração. Ele não fala de memória intelectual, mas de gravação espiritual. Guardar no coração é permitir que cada versículo se torne um alicerce, uma semente viva, uma arma contra o pecado. Quando a palavra está escondida no coração, o inimigo não consegue apagar a verdade, porque ela se torna parte da nossa identidade. Então, amados, a tentação pode bater à nossa porta, mas nós temos a palavra gravada dentro de nós. E por si só, nós já temos a resposta pronta, porque a mesma resposta é aquela do Senhor Jesus lá no deserto, quando ele fala: está escrito. Ou seja, guardar a palavra é investir na eternidade. Cada versículo memorizado, cada promessa meditada, cada mandamento obedecido, tudo isso se torna um escudo invisível, uma fortaleza espiritual que sustenta o crente nos dias de provação. E a tentação pode ser forte, mas a palavra é mais poderosa do que qualquer desejo passageiro. Então, meus queridos, com todo o meu coração, o salmista fala: eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então o salmista, ele não busca a Deus parcialmente, mas ele busca com todo o coração.
E Deus não se revela a quem o busca por curiosidade. Eu vou servir a Deus aqui para ver o que dá, para ver como é que é, por curiosidade. A pessoa pode até chegar na igreja por curiosidade, mas depois a vida dele é transformada. Nós temos que buscar não por curiosidade, nós temos que buscar com intensidade. O Senhor não quer uma parte do nosso coração, Ele quer o trono inteiro. Buscar de todo o coração é amar o Senhor mais do que o próprio conforto, mais do que a aprovação das pessoas, mais do que qualquer conquista terrena. Então o salmista ele fala: não me deixes desviar. Então ele entende que até o coração mais sincero precisa de guarda divina. A caminhada cristã é constante dependência. Não somos fortes o bastante para permanecer de pé sem a graça sustentadora de Deus. Então nós temos que buscar de todo o coração. É permitir que ele seja o centro de todas as decisões. Por isso que ele fala no versículo 12. No versículo 12 ele fala: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então o salmista começa a louvar. Depois que ele reconhece a importância da palavra, ele eleva um cântico de gratidão. O coração que se enche da Bíblia naturalmente se enche de adoração. Quanto mais você conhece a Deus pela palavra, mais você o adora com entendimento. E ele fala: ensina-me. Essa é a súplica de um coração humilde. Quem ama a palavra não se contenta em saber, quer aprender mais. Quem já provou da presença quer mergulhar mais fundo. E quem aprende os estatutos do Senhor começa a viver de modo que sua vida se torna um louvor contínuo. É por isso que nenhum de nós podemos perder estudos bíblicos na igreja. Nenhum de nós podemos perder uma escola bíblica dominical. Nenhum de nós podemos deixar de ouvir a leitura bíblica diária, que é disponibilizada todos os dias aqui no canal, aqui no nosso grupo de WhatsApp. Porque a boca que se enche da palavra não se contamina com murmuração. Então, queridos, com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, o salmista fala. Regozijar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, quem guarda a palavra, fala dela com prazer. O salmista não apenas lê, ele declara. Fala daquilo que aprendeu, compartilha o que recebeu. E um coração cheio da palavra não consegue ficar em silêncio, porque a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Lucas 6,45. Então, se eu falo da palavra, é porque meu coração está cheio da palavra. Ele também diz: regozijar-me-ei. A palavra não é um peso, a palavra é prazer. Para o homem natural, obedecer é um sacrifício. Para o homem espiritual, obedecer é um privilégio. Quando o Espírito Santo habita em nós, a obediência deixa de ser obrigação e se torna expressão de amor. A meditação diária nas Escrituras gera prazer e o prazer gera permanência. Quem se alimenta da palavra todos os dias jamais a esquecerá, porque ela se torna o alimento da alma. A Bíblia não foi escrita para ser esquecida, mas para ser vivida. É por isso que o salmista colocou em 22 sessões, cada uma sessão com 8 versículos para memorização, para que as pessoas pudessem memorizar aquela palavra. Então, queridos, vamos memorizar, vamos aprender a palavra de Deus. A pureza não é resultado de força humana, mas do poder transformador da palavra de Deus. A geração que aprender a esconder a palavra no coração será a geração que resistirá às pressões do pecado. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da nossa pastora Adriana, que com tanto amor está ali cuidando das crianças. É claro que não é uma obrigação dela. A obrigação é do pai e da mãe. O pai e a mãe que tem que ensinar a palavra de Deus na vida do filho.
mas a igreja ajuda nesta missão. E aí a minha filha Eloá, minha caçula, ela ouviu que aquele biscoito Oreo tem algumas imagens lá no biscoito. Se você pegar o biscoito, o Oreo, tem lá umas imagenzinhas lá e aí muitos falam que é uma imagem satânica e são oferecidas a demônios e coisa e tal. E aí, pesquisando no YouTube, uns dizem que sim, outros dizem que não. Pelo certo e pelo errado, não tem quem faça ela comer esse biscoito. Não tem quem faça o meu filho comer esse biscoito. E aí ninguém come, ninguém compra, ninguém come. Se receber, ela joga fora. Não come. Sabe por quê? Eu fico feliz por isso. Porque a geração que aprender a esconder a palavra no coração será a geração que resistirá às pressões do pecado, às pressões do engano. Então eu glorifico a Deus por isso, eu fiquei muito feliz. Por quê? Se é verdade, se não é, se tem ou não tem, pelo certo, pelo errado, eu não vou fazer isso. Porque a palavra de Deus me ensina o contrário. Então o salmista mostra que a palavra não apenas guia, ela protege, ela limpa, ela renova, ela consola e ela fortalece. Então, se nós quisermos vencer o pecado, nós não temos que fugir da tentação. Nós temos que fugir para a palavra. Temos que correr para a palavra. Se você quiser vencer o pecado, não fuja da tentação, fuja para a palavra. Se quiser manter-se puro, não confie em sua força, confie na graça. E se quiser permanecer firme, alimenta-se todos os dias da Escritura, pois ela é o pão que sustenta o espírito e a espada que vence o inimigo. Meus queridos, vou parando por aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã tentarei ser um pouco mais resumido, porque são 22 sessões, senão vamos ter aí muitos estudos. Mas prometo ser um pouco mais resumido amanhã. Que Deus possa te abençoar e que o nome do Senhor seja glorificado. Se Deus permitir, continuaremos amanhã falando do Salmo 119. Que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.